Capítulo 33. Aprenda como se ama. Desesperava-me não saber amá-lo, mas Jesus, em sua finita bondade, não se envergonhava de humilhar-se, até que se fez meu professor. Certo dia, para me tranquilizar no momento em que eu fazia minhas orações da noite, senti-me recolher totalmente por dentro e me encontrei pela segunda vez defronte a Jesus crucificado, que me disse essas palavras: Observe, filha, e aprenda como se ama. E me mostrou as 5 chagas abertas. Vê essa cruz, esses espinhos, esse sangue. São todas obras de amor e de amor infinito. Vê até que ponto eu a amei. Quer me amar verdadeiramente? Primeiro aprenda a sofrer. O sofrer ensina a amar. Experimentei naquela visão uma nova dor, e pensando no amor infinito de Jesus por nós, nas dores que havia sofrido por nossa salvação, desmaiei, caí no chão e voltei a mim depois de muitas horas. Tudo aquilo que me acontecia durante as minhas orações era imenso consolo, que mesmo que tivesse durado muitas horas mais, não me cansaria nunca. A cada quinta-feira, eu continuava a fazer a hora santa, mas acontecia às vezes desta hora durar até 2, porque Jesus estava comigo, e quase sempre me fazia participar do sofrimento que experimentou no horto, em vista de tantos pecados meus e de todo o mundo. Uma tristeza tal que pode equiparar-se à agonia da morte. Depois de tudo isso, eu ficava numa calma tão suave e tão consolada que precisava me desaguar em lágrimas, e essas lágrimas me faziam provar um amor incompreensível, e crescia em mim o desejo de amar Jesus e sofrer por ele. 34. No Mosteiro das Salesianas. Aproximava-se o momento tão desejado de ir para os exercícios, e entrei no convento no dia 1º de maio de 1899, às 15 horas. Parecia que entrava no paraíso. Que consolo! A primeira coisa foi que proibi-os de casa de virem me ver nesses dias, porque aqueles dias eram todos para Jesus. O Monsenhor, na mesma tarde em que entrei, veio me ver e aconselhou, como desejava a Madre Superiora, a não fazer exercícios privados, mas sim como uma prova, ou seja, que fizesse tudo o que as monjas fizessem. Se por um lado isso me consolou, por outro me desagradou, porque não consegui me recolher tão bem, mas quis obedecer sem retrucar. A Madre Superiora me entregou a mestra das noviças, que me deu um cronograma para os dias em que eu estivesse lá dentro. Eu deveria me levantar às 5, ir ao coro às 5h30, fazer a comunhão e depois recitar com as monjas as laudes e a sexta. Depois sair para o café da manhã e depois de meia hora ir para o quarto. Às 9 ir para o coro de novo, ouvir a missa da comunidade e recitar a nona. Às 9h30, se o Monsenhor pudesse, vinha dar-me orientações, mas se não pudesse vir, me havia dado um livro para que naquele momento eu meditasse e depois vinha de tarde para falar comigo. Às 10h15, quando eu terminava as meditações, devia fazer a visita a Jesus com as monjas e depois, às 10h30, almoçar até às 11h30. Dessa hora até às 12h30, tinha recreação. Obtive permissão de Monsenhor para fazer recreação somente uma vez por dia com as monjas, porque de tarde eu queria estar no coro com Jesus. Ao 12h30, eu ficava no noviciado até às 15 horas e trabalhava. Às 15 horas recitavam-se as vésperas, e então se reunia de novo toda a comunidade, e a superiora dava orientações, até às 17 horas. Às 17 horas ia de novo para a igreja recitar as completas e fazer uma hora de meditação, da maneira como achasse melhor. Depois da meditação, íamos de novo ao refeitório, e depois tinha recreação. E aquele tempo eu passava ou com a Madre Superiora em seu quarto ou no coro. Reunia-se então a comunidade depois das 20h30 por cerca de meia hora. Às 21 horas se recitava o ofício de leitura e, enfim, eu ia para a cama.
Meu papai, pareceu-me que aquela vida era muito para as monjas, e ao invés de me encantar, comecei então a não gostar nem um pouco daquele modo de vida. As noviças, que tinham tanto carinho por mim, me avisavam, de vez em quando, e me falavam aquilo que eu podia fazer para agradar a comunidade, mas eu nem ligava. O que me afligia era ter que voltar ao mundo, e eu teria preferido ficar ali, mesmo que eu não me sentisse bem enquadrada, a voltar aos lugares onde as ocasiões para ofender Jesus são tantas. Pedi ao Monsenhor permissão para que não saísse mais do convento. Sob o consentimento da Madre Superiora e de toda a comunidade, foi pedida a autorização ao arcebispo, que não a concedeu, dizendo que eu ainda estava mal de saúde e também porque eu portava um busto de ferro na coluna para me sustentar. Não sei quem fazia às vezes de espião para o arcebispo. A Madre Superiora, então, ordenou que, por obediência, eu tirasse o busto de ferro. Chorei sob essa ordem, porque eu sabia que não podia me sustentar sozinha. Corri ao noviciado, rezei ao meu querido Jesus menino, e então corri para o quarto. Tirei-o. Haviam-se passado 2 anos. Não precisei recolocá-lo e estava muito bem. A superiora, sabendo disso, tratou de avisar logo Monsenhor, para que ele avisasse então o arcebispo. Faltava um dia para o final dos exercícios. O Monsenhor Volpe veio para me confessar e me perguntou se eu poderia ficar outros 12 dias no convento, porque dia 21 de maio era a profissão de algumas irmãs e queria que eu estivesse presente. Fiquei infinitamente contente de ficar com elas, mas um pensamento não me saía da cabeça. Aquela vida era muito cômoda para mim. Eu tinha pecado tanto, precisava ainda fazer penitência. Falei de meus medos a Jesus, depois da comunhão, e Jesus, não olhando nunca a minha miséria, me consolava e se deixava sempre sentir em minha alma e me acalmava dizendo palavras consoladoras. Estava presente, como queria o Monsenhor, na profissão de 4 noviças. Naquela manhã, eu chorei e chorei muito. Jesus me comoveu mais do que geralmente, e algumas freiras que haviam me visto se aproximaram e perguntavam se eu precisava de alguma coisa, pois eu estava a ponto de perder os sentidos. Era verdade, as monjas haviam esquecido de me dar café da manhã e esqueceram também de me dar almoço, porque naquele dia comi muito mal. Recebi uma bela bronca, como a merecia. Eu mesma devia ir ao refeitório quando soasse a campainha, mas fiquei com vergonha, ou melhor, veja, meu padre querido, a que ponto chega minha maldade e meu respeito humano. A Madre Superiora costumava me manter consigo para todos os lados. Naquele dia da profissão, as monjas que professam poderiam ficar com a Madre Superiora, fazendo que eu ficasse de fora, e pela soberba de não ir com as outras, fiquei sem comer. Eu merecia pior, meu Deus, mas Jesus ainda me suportou. Deu-me um castigo, aquele de não senti-lo pelos dias seguintes. Chorei tanto por isso, mas Jesus enviou-me de novo o anjo da guarda que me disse: Feliz és tu, ó filha, que mereces sim o justo castigo. Não entendi nada daquelas palavras, mas senti que consolaram meu coração. 35. Retorno à família. Saudades do claustro e esperanças desiludidas. Meu Deus, eis uma nova dor. No dia seguinte, eu deveria sair do convento para voltar para casa. Gostaria que aquele momento não tivesse chegado nunca, mas infelizmente chegou. Eram 5 horas da tarde do dia 21 de maio de 1899 e eu deveria ir embora. Pedi chorando as bênçãos da Madre Superiora. Me despedi das monjas e saí. Meu Deus, que dor! Mas a essa dor deveria seguir outra, dor ainda maior. Voltei para minha família, mas não conseguia mais me adaptar. Minha mente e meu coração estavam com a ideia fixa de ser religiosa, e ninguém me poderia tirar essa ideia. Para sair do mundo, eu tinha absolutamente decidido que me tornaria monja salesiana. Quase todos os dias eu ia ao mosteiro, e as freiras haviam me prometido
que no mês de junho, no dia da festa do Sagrado Coração de Jesus, eu voltaria a ficar com elas. Devo dizer, no entanto, que sentia que meu coração não estava totalmente contente, sempre porque a vida salesiana era muito cômoda. E várias vezes Jesus, de tempos em tempos, repetia no meu coração: Filha, para você é necessária uma regra mais austera. A essas palavras eu quase nunca dava ouvido e continuava firme em meu propósito. Entramos então no mês de junho e me dei conta de que as monjas estavam mudadas. Eu não me incomodei. A cada vez que ia ver a superiora, diziam-me que eu não podia e enviavam às vezes uma, às vezes outra. E começaram a me passar sermão, dizendo que se eu não tivesse ao menos 4 atestados médicos, não me aceitariam. Tentei de tudo, mas tudo em vão. Os médicos não queriam fazê-los, e as monjas um dia me disseram que quando eu tivesse os atestados, elas me aceitariam na hora. Caso contrário, não me aceitariam absolutamente. Essa decisão não me perturbou, porque Jesus não deixava de me consolar com suas graças. 36. Uma graça imensa. Os estigmas. No dia 8 de junho, depois da comunhão, Jesus me avisou que de noite me concederia uma graça imensa. Fui no mesmo dia me confessar e contei para o Monsenhor, que me aconselhou a ficar bem atenta para depois contar-lhe tudo. Chegou a noite. De repente, mais rápido que de costume, senti uma forte dor interna, por meus pecados, mas senti de maneira tão forte como nunca havia sentido. Aquela dor me deixou quase como morta. Depois disso, senti serem-me tiradas todas as forças da minha alma. Meus pensamentos não viam senão meus pecados e ofensas a Deus, e a memória me trazia tudo à tona e me fazia ver todas as tribulações que Jesus havia sofrido para me salvar. A vontade me fazia detestar a tudo e prometer querer sofrer de tudo para poder expiá-los. Um turbilhão de pensamentos passou pela minha mente. Eram pensamentos de dor, de amor, de temores, de esperança e de conforto. Nota: quanto maiores os favores que Deus concede a uma alma, tão maior é o conhecimento que lhe dá de sua própria indignidade e miséria. É este um dos sinais para distinguir os verdadeiros dons celestes de seus contrapostos diabólicos, como o próprio Jesus se apieda a revelar a Santa Margarida Maria Alacoque. Dize-me, assim ela escreve, que depois de recebidas algumas dessas informações divinas, das quais tão indigna é a alma, me sentirei imersa em um abismo de destruição e de confusão do meu espírito, onde a dor será tão forte, doravante minha indignidade. Quanto será suave o conforto concedido da benevolência do meu Salvador, afogando assim cada uma das minhas complacências e cada sentimento da minha predileção. Vita della Beata Matre Margherita Maria Alacoque, escrita da Li Stessa, Trento, 1899, página 280. Ao recolhimento interno, sucedeu rapidamente a perda dos sentidos e eu me encontrei defronte à minha Mamãe Celeste, que tinha à sua direita meu anjo da guarda, que antes de tudo me mandou recitar o ato de contrição. Depois de terminar, a mamãe me disse essas palavras: Filha, em nome de Jesus, sejam perdoados todos os seus pecados. E depois disse: Jesus, meu filho, a ama tanto e quer conceder-lhe uma graça. Será que você saberá como ser digna disso? A minha miséria não sabia o que responder. Adicionou ainda: Eu serei sua mãe. Você se mostrará minha verdadeira filha? Abriu o manto e com ele me cobriu. Naquele instante apareceu Jesus, que tinha todas as feridas abertas. Mas de suas feridas não saía mais sangue, saíam como chamas de fogo, que num momento só vieram tocar as minhas mãos, os meus pés e meu coração. Senti-me morrer, caí no chão, mas a mamãe me socorreu, cobrindo-me sempre com seu manto. Por várias horas fiquei naquela posição. Depois a minha mamãe me beijou na testa e tudo desapareceu, e me encontrei de joelhos no chão.
mas eu ainda sentia uma dor forte nas mãos, nos pés e no coração. Levantei-me para ir para a cama e reparei que daquelas áreas onde me doía saía sangue. Cobri-me o melhor que pude e depois, ajudada pelo meu anjo, subi na cama. Aquelas dores, aquelas penas, em vez de me afligirem, me deixavam em perfeita paz. Pela manhã, pude ir fazer a comunhão e vesti um par de luvas para esconder as mãos. Não aguentava ficar em pé. A cada momento, achava que ia morrer. Aquelas dores ficaram comigo até às 3 horas da tarde de sexta-feira, festa solene do Sagrado Coração de Jesus. Essas coisas eu deveria dizer primeiro ao confessor, mas em vez disso, fui me confessar com ele várias vezes sem mencioná-las. Ele me perguntava várias vezes, mas eu respondia sempre que não. Nota: o prodígio dos estigmas aconteceu na Via del Biscione, número 13, primeiro andar, onde então Gemma morava com a família. 37. Os estigmas se repetem. Passou-se muito tempo, e a cada quinta-feira, por volta das 8 horas, ou antes, eu sentia as mesmas dores. A cada vez que me acontecia, eu sentia primeiro uma forte dor pelos meus pecados, que doía mais do que as dores das mãos e dos pés, da cabeça e do coração. Essas dores dos meus pecados me reduziam ao estado de tristeza terrível. Porém, mesmo com essa grande graça de Deus, eu não melhorava nada. A cada dia, eu cometia inúmeros pecados, desobediências, nunca era sincera com o confessor e sempre lhe escondia alguma coisa. O anjo várias vezes me avisava, dizendo que iria embora e não voltaria se eu continuasse daquela maneira. E eu não obedeci, e ele foi embora, ou melhor, se escondeu por muito tempo. Nota: a santa, vale a pena repetir, se acusa de não ter sido sincera ao manifestar ao confessor os dons de Deus, o que não faz com seus pecados, os quais conta espontaneamente, engrandecendo-os. 38. Ardente desejo do claustro, conforto e reprovações de Jesus. Nessa época, no entanto, o desejo de fazer-me monja estava sempre aumentando. Eu dizia ao confessor que me dava, quase sempre, respostas pouco consoladoras. Eu desabafava com Jesus e uma manhã, na qual, mais do que nunca, eu sentia esse desejo muito forte, Jesus me disse: Ó filha, do que tem medo? Esconda em meu coração esse desejo, que do meu coração ninguém poderá tirá-lo. Jesus me disse isso porque cada vez mais forte essa obsessão de ir para o convento, para unir-me sempre mais a ele, e temia que alguém me tirasse essa vontade. Mas Jesus prontamente me consolou com essas palavras, as quais não esqueci mais. Jesus nunca deixava de se fazer sentir e ver, especialmente quando estava aflita. Certo dia, para o qual chamo a atenção, eu tinha levado uma bronca de meu irmão, como sempre merecia, porque saía em cima do horário para ir à igreja. Além desse ocorrido, havia uma ou outra coisinha que eu também tinha merecido, e eu me lamentava. O meu Jesus ficou por pouco tempo e me reprovou com certas palavras que me feriram de verdade. Filha, disse-me, você também está tentando aumentar as penas do meu coração? Elevei você ao posto de minha filha e honrei com o título de minha serva. E agora, como se porta? Filha arrogante, serva infiel, feia. Aquelas palavras me marcaram tanto o coração que Jesus, depois daquela vez, acrescentou novas cruzes e sempre me deu a força de agradecer e não mais me lamentar. Uma reprovação ainda maior me fez Jesus certa vez com essas palavras, que mais tarde compreendi serem de fato verdade, mas naquele momento não entendi nada. Filha, você é muito reclamona nas adversidades, muito indecisa nas tentações e muito tímida no controle das afeições. Eu não lhe peço senão amor. Amor nas adversidades, amor nas orações, amor nas dificuldades, amor em todas as coisas. E diga-me, filha, pode me negar que seja justa a recompensa e pouco pagamento? Não tive palavras para responder a Jesus.
Meu coração se achava em dor. Falei algumas palavras das quais me recordo. Meu coração, disse-lhe, ó Jesus, está pronto a fazer qualquer coisa. Está pronto para se acabar em dor, se você quiser, meu Deus. 39. As Santas Missões em São Martinho. Passou-se o mês de junho e no final deste começaram as Santas Missões em São Martinho. Sempre preferi deixar de lado essas missões para assistir às pregações do coração de Jesus. Enfim, estas terminaram e comecei a ir às pregações de São Martinho. Qual não foi minha impressão ao ver aqueles sacerdotes pregarem? Não sei descrever. A impressão foi maravilhosa, porque reconheci neles o hábito com o qual eu tinha visto o co-irmão Gabriel na primeira vez em que o vi. Senti um carinho especial por eles, tanto que daquele dia em diante não perdi nenhuma pregação. Estávamos no último dia das Santas Missões. Todo o povo estava reunido na igreja para fazer a Santa Comunhão Geral. Eu também, entre tantos, participei, e Jesus, a quem agradou muito isso, se fez sentir muito bem em minha alma e me perguntou: Gema, lhe agrada o hábito com o qual está vestido aquele sacerdote? E me indicou um passionista, que estava a poucos metros de mim. A Jesus eu não precisava responder com palavras. Meu coração já falava com suas palpitações. Você se alegraria, adicionou Jesus, também em ser vestida com o mesmo hábito? Meu Deus, exclamei. Sim, continuou Jesus, você será uma filha da minha paixão e uma filha predileta. Um desses filhos será seu pai. Vá e revele tudo. E aquele indicado por Jesus reconheci ser o padre Inácio. Obedeci de fato. O dia, que era o último das ditas missões, se passou, mas, por mais que me esforçasse, eu não conseguia falar das minhas coisas. Em vez de falar com o padre Inácio, corri a falar com o padre Gaetano, ao qual falei fortemente de todas as coisas ocorridas em tempos passados das quais já falei. Ouviu-me com infinita paciência e me prometeu que na sexta-feira após as missões voltaria para Lucca e faria de tudo para me confessar. Ficamos dessa forma. Passou uma semana e pude confessar-me de novo com ele, e isso continuou por diversas vezes. Naquele tempo, e por meio desse sacerdote, conheci uma senhora, a qual até então é um amor de mãe para mim e a quem sempre amei como tal. 40. Os 3 votos. O motivo pelo qual eu ia me confessar com aquele sacerdote era um só. O confessor ordinário várias vezes me havia proibido de fazer os 3 votos, de castidade, obediência e pobreza, porque enquanto eu estivesse no mundo, seria impossível cumpri-los. Eu, que sempre desejei fazê-los, acolhi aquela chance, e foi a primeira coisa que lhe pedi, e logo me permitiu fazê-los. De 5 de julho até a festa solene do 8 de setembro, e naquele dia eu os renovaria. Fiquei muito feliz com isso. Aliás, isso foi para mim uma das minhas maiores alegrias. Já cansada desse sacerdote e com minha grande vergonha, lhe revelei cada coisa, de todas as graças em particular que o Senhor me havia feito, das visitas frequentes do anjo da guarda, da presença de Jesus e de algumas penitências que, sem a permissão de ninguém e apenas da minha cabeça, eu fazia todos os dias. A primeira ordem foi de parar com tudo. Além disso, quis alguns dos instrumentos que eu usava. Depois disso, esse sacerdote me falou abertamente e me disse que ele próprio não poderia me dirigir e era preciso que eu falasse com meu confessor. Nota. Dentre as anotações do padre Germano, encontramos assim anotado sobre as penitências de Gema. Andava descalça, ou seja, sem meias durante o inverno. Carregava um chicote, até que lhe foi proibido. O padre Gaetano tomou dela uma corda cheia de bolinhas, da qual ela era feita. Eu lhe tomei outra corda com nós e uma régua de ferro. Eu não queria concordar com isso, porque previa já uma bela discussão, e o perigo de ser abandonada pelo Monsenhor por minha pouca sinceridade e fidelidade a ele. Não queria nenhum trato, não queria revelar por nada o nome do confessor, dizendo que não o conhecia e não me lembro bem nem se inventei um nome falso. Mas essa armadilha não funcionou por muito tempo. Com minha vergonha fui descoberta.
Padre Gaetano soube que meu confessor era um monsenhor, mas não podia falar com ele se eu não permitisse. Enfim, depois de o fazer inquietar-se, dei-lhe a permissão e os dois entraram num acordo. Do monsenhor consegui a permissão de ir me confessar com aquele sacerdote e não brigou comigo como eu bem merecia. Então, lhe falei dos votos feitos e ele também os aprovou e aos 3 já nominados me fez adicionar mais um, sinceridade ao próprio confessor. O confessor me mandou esconder-me e não falar a ninguém das minhas coisas, apenas a ele. 41. Visita do médico em vão. Lamentações e reprovações de Jesus. No entanto, as coisas das sextas-feiras continuavam, e o monsenhor pediu ao médico para vir me visitar sem que eu soubesse, mas o próprio Jesus me veio avisar e me disse: diga ao confessor que, na presença do médico, não farei nada daquilo que ele deseja. Por ordem de Jesus, avisei ao confessor, mas ele fez do seu modo, e as coisas se encaminharam tal como Jesus havia dito e como você já sabe. Papai, a partir daquele dia comecei uma nova vida, e aqui eu podia dizer tantas coisas, mas, se Jesus quiser, direi apenas a você em confissão. Eis a primeira e mais bela humilhação que Jesus me deu. Apesar de minha soberba e meu amor próprio se ressentirem, Jesus, em sua infinita caridade, continuava com suas graças e seus favores. Um dia disse-me amavelmente, porque meu papai, Jesus me disse essas palavras e as direi somente a você, mas talvez você as entenda sem que eu as explique. Filha, que posso dizer, se você, em suas fraquezas, em suas aflições, nas suas adversidades, de todos se lembra, menos de mim? A todos recorre para ter um pouco de alívio e conforto, menos de mim? Meu papai, você entendeu? Justa reprovação de Jesus, e que compreendi ter merecido. Mesmo assim, continuei a fazer as coisas de sempre, e Jesus de novo me repreendeu dizendo: Gema, acredita que não guardo mágoa, quando você, em suas maiores necessidades, prioriza objetos em meu detrimento, os quais não podem lhe oferecer a consolação que precisa? Eu sofro, filha, quando vejo que você se esquece de mim. Essa última bronca me bastou e me ajudou a distanciar-me de todas as criaturas para me voltar ao Criador. 42. O Padre Germano. Tive de novo a proibição do confessor de todas as coisas extraordinárias das sextas e quintas, e Jesus obedeceu um pouco, mas depois voltou como de costume e mais forte do que anteriormente. Fiquei com mais medo ainda de revelar ao confessor essas coisas, e ele me disse que, se Jesus não lhe fizesse ver as coisas claramente, ele não acreditaria em tais fantasias. Não perdi tempo. Fiz no mesmo dia uma oração especial a Jesus no sacramento por essa intenção. E eis que, como frequentemente me acontecia, senti recolher-me internamente e bem depressa veio a perda dos sentidos. Encontrei-me diante de Jesus, mas não estava sozinho. Tinha perto de si um homem com os cabelos brancos. O hábito reconheci de ser um sacerdote passionista. Tinha as mãos unidas e rezava calorosamente. Observei e Jesus me disse essas palavras: Filha, você o reconhece? Respondi que não, como era verdade. Veja, continuou, aquele sacerdote será o seu diretor, e será aquele que reconhecerá em você, mísera criatura, a obra infinita da minha misericórdia. Depois de ocorridas essas coisas, não pensei mais nisso. Um dia, por acaso, vi um pequeno retrato. Era justamente aquele sacerdote que eu tinha visto diante de Jesus. O retrato, no entanto, se parecia pouco com ele. A união íntima em oração com ele, meu papai, começou desde então, da primeira vez em que vi em sonho diante de Jesus. Quis, dessa hora em diante, tê-lo comigo, mas, por mais que o desejasse, me parecia que seria impossível. Rezei e comecei até agora a rezar várias vezes ao dia, e depois de vários meses, Jesus me consolou e o fez vir. Agora chega de falar, porque daqui em diante me conheceu e já sabe de tudo. Assinado Gema. Nota:
O padre Germano, a quem Gema escreveu a primeira carta no dia 29 de janeiro de 1900, foi para Lucca no começo de setembro daquele mesmo ano. O que a santa quis dizer com essas duas letras, escritas de forma um tanto obscura, não sabemos. Talvez fossem para substituir a assinatura, mas depois acabou por adicioná-la.